A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, temos o Espiritismo da Bíblia. Esse trecho que vamos ler encontra-se na Revista Espírita de 1868. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como encontrá-las neste labirinto que é a Bíblia? Necessário seria fazer deste livro uma leitura atenta, o que pouca gente tem tempo e paciência para fazer. Algumas mesmo, sobretudo em razão da linguagem, o que das mais vezes figurada, a ideia espírita só aparece de maneira clara após reflexão. E na Revista Espírita de 1864 lemos: muitos pontos da Bíblia, do Evangelho e de autores sacros em geral são ininteligíveis e até mesmo parecem irracionais, apenas por falta da chave para compreender o seu sentido verdadeiro. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Assim como já puderam convencer os que estudaram seriamente e como, mais tarde, melhor será reconhecido. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todos os períodos da humanidade. Por toda parte se acham os seus traços escritos nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, o Espiritismo lança uma nova luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Eu sou o professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 17º encontro, teremos como tema o trabalho, o descanso e a escravidão. Uma releitura do livro bíblico, o Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da expulsão do paraíso e no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 3 do Gênesis mosaico. E hoje, como epígrafe, temos: multiplicarei grandemente a tua dor, e com dor darás a luz aos seus filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso lemos no livro O Gênesis de Moisés, capítulo 3.
versículos de 16 a 19. E agora vamos ao nosso texto base. Não é sem razão que os gregos colocaram o trabalho como uma maldição, também dentro de uma caixa de Pandora. Na versão bíblica, o trabalho de parto, o trabalho braçal, ambos fazem parte do pacote de punições. Em ambas as narrativas aparecem como punição divina à desobediência humana, onde a mulher é a principal culpada, infelizmente. Mas, como diz Platão em seu livro A República, não adianta culpar a Deus por isso. Deus não tem culpa, a escolha é nossa. E no seu livro Timeu, tudo na criação de Deus é benevolente, diz Platão. Graças à condição de virtude de Deus, ele é um ser perfeito, equidistante e envolvente. E bem-aventurado a semelhança de Kardec, que registra ser Deus é soberanamente justo e bom. Cada dia da criação, Moisés registra repetidamente que Deus viu que era bom. E se algo de mal existe, é obra humana, mancomunada com um clero corrupto, que profanou seus santuários e seus textos sagrados. Isto podemos ler na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28 e versículo 18. Não é que Deus proíbe as pessoas de se alimentarem dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. As ameaças com a morte, caso seus filhos comam, isso podemos ler no livro O Gênesis, capítulo 2, versículo 17, nem é de Deus. E Deus também não pune com castigos dolorosos e torturas sádicas a animais. A serpente, por exemplo, representa os animais de tração, como os cavalos e bois, homens e mulheres. Isso lemos no livro O Gênesis de Moisés, capítulo 3, versículos 16 a 19. Certo estava Karl Marx, que dizia que a miséria criada também com o endosso, o auxílio contraditório da religião, constituía, ao mesmo tempo, de um lado, ideologicamente, da própria expressão da miséria real, e de outro lado, o protesto contra a miséria real, o suspiro de uma criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião torna-se como um anestésico, o ópio do povo. A história etimológica da palavra trabalho nos traz muita clareza disso. Trabalho herdou todo o contexto desumano e violento do termo do latim tripalium, um instrumento de tortura e de morte constituído de 3 estacas de madeira bastante afiadas, daí seu nome, tri, significa 3, e palium, madeira. Registro dicionário etimológico que, originalmente, trabalhar significava ser torturado. E só os escravos e os pobres eram forçados ao trabalho e severamente punidos quando não podiam pagar seus impostos ou desobedeciam no seu trabalho. Nesses casos, sofriam as torturas no tripalium. Os nobres não. Do latim, o termo passou para a herança maldita, o termo para o francês, travailler, que significa sentir dor ou sofrer. E, com o passar do tempo, o sentido da palavra em várias culturas passou a significar fazer atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil,
dura, penosa. Como bem disse Karl Marx, o Gênesis também é o protesto contra a miséria real e de uma vida de exploração do trabalho e da escravidão. Na sutileza e força místico-religiosa, foi preciso mentir que Deus hebreu, descansou ao fim do sexto dia, porque os abusos da escravidão e durante a Revolução Industrial, antes das leis trabalhistas e até hoje no trabalho clandestino e escravo pelo Brasil e pelo mundo, trabalhava-se de sol a sol. Lembrando que o sol era o deus carrasco, causticante, implacável, era Marduk, o deus sol babilônico, o deus sol Ra, egípcio, o deus sol Apolo, grego, o sol Invictus, romano, e Mitra, o deus persa. Pretensa ideologicamente, o deus hebreu dera o exemplo. Ele próprio descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera, que trabalhara, e abençoou o dia sétimo e o santificou, e de forma exemplar nele descansou. Isso podemos ler no livro Gênesis, capítulo 2, e versículos 2 e 3. Quem desafiaria o decreto de um Deus que exige um dia de descanso semanal? Segundo o Espiritismo, o trabalho é a lei da natureza e, por isso mesmo, constitui uma necessidade. Isso podemos ler no livro dos Espíritos, questão 674. Sendo o trabalho uma necessidade, o repouso, o descanso também o é, como uma lei da natureza. Isso lemos no livro dos Espíritos, na questão 682. E, portanto, todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelos abusos de sua autoridade e pelos excessos de trabalho que imponha a seus subalternos, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Isso podemos ler na questão 684 do Livro dos Espíritos. Foi assim que os exilados de Capela, que não abria a casa dos seus cativos, diz o profeta Isaías na Bíblia, no capítulo 14 e versículo 17 de seu livro. Eles, que eram de uma etnia civilizada, reencarnaram por expiação numa etnia primitiva. Como explicam os espíritos, eram senhores de escravos que tenham sido de grande crueldade para os seus escravos. Tornaram-se escravos agora em nova reencarnação e sofreram os mesmos maus tratos que infligiram aos seus semelhantes em vidas passadas. Ser-lhe-á isso uma expiação pelo abuso do seu poder. E Deus, nesses casos, impõe como medida corretiva e compensatória. Isso explicam os Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, questão 273. Resumidamente, a escravidão e toda a sujeição absoluta de uma pessoa a outra é contrária à lei de Deus. Quando rebaixa a condição humana ao irracional e degrada-a física e moralmente. A escravidão é um abuso da força e não é natural, mas uma construção cultural equivocada que há de desaparecer com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Isso também podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 829. A desigualdade natural das aptidões certamente coloca certas etnias humanas sob a dependência econômica das etnias
mais inteligentes. Mas Deus, assim, permite para estas as elevarem, e não para essas etnias embrutecer as etnias mais primitivas. Ainda mais, quer seja pela escravidão, e para considerá-los como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgarem com o direito de os vender como bestas de carga, dizem os Espíritos a Kardec na questão 831 de O Livro dos Espíritos. A escravidão, antiga e atual, priva as pessoas do direito de pertencerem a si mesmas. E mesmo que os escravagistas tratem seus escravos com humanidade, estes não deixam de ser como bois ou cavalos de uma fazenda, para que obtenham um bom preço no mercado, e só tão culpados como os que maltratam os escravos. Isso lemos na questão 832. Perante Deus, todos e todas somos iguais, homens e mulheres, de todas as idades, de todas as etnias, de todas as classes sociais. Todos tendemos para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos nós. Isso lemos na questão 803. E por último, parafraseando Kardec, as leis humanas, para serem equitativas, devem consagrar a igualdade de direitos de todos e todas, indistintamente. Todo privilégio dado a um ou a outro, concedido, é contrário à justiça divina e à justiça humana. A emancipação dos mais vulneráveis acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. As diferenças biológicas, além disso, só existem na organização física, assim como as diferenças culturais são artifícios muito mais temporários e abstratos do que os espirituais, visto que os espíritos podem encarnar num ou no outro sexo, ou numa ou outra condição social, numa ou outra etnia. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre todos e todos nós. Por conseguinte, gozamos dos mesmos direitos. E por hoje é só. Vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre os seres místicos na Bíblia. Continuaremos assim em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.